Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Olá todo mundo, boa noite. Estou aqui ao vivo com vocês. Muitos de vocês estavam me pedindo já para entrar ao vivo, mas enquanto eu estou ao vivo, eu não consigo saber o que está acontecendo, e os primeiros momentos, os momentos iniciais do dia de hoje foram absolutamente eletrizantes, né? A partir do meio da tarde, eu diria que hoje é um desses dias que todos nós vamos nos lembrar onde nós estávamos, né? Mais ou menos como o dia que o Kennedy foi assassinado, mais ou menos o dia do 11 de setembro, todos nós lembramos de onde que nós estávamos. Então, devo alertar a vocês, a enorme audiência que já está aqui nos assistindo, peço que todos curtam aqui o vídeo. Hoje não tem script, hoje é um bate-papo, hoje não é um programa normal, mas esse momento de hoje vai estar nos nossos livros de história. Você vai contar para os seus filhos, nós estamos vivenciando a história enquanto ela acontece. Eu lembrei muito do atentado de 1912 contra o Teddy Roosevelt. Os que me acompanham aqui com mais afinco sabem que o Teddy Roosevelt é o meu presidente predileto dos Estados Unidos, ou um deles, talvez, porque eu gosto muito dele. Ele é uma figura com muitas similaridades com o Trump, no sentido de que ele viveu um momento parecido e lutou muito contra o establishment, fez as leis de antitrust aqui nos Estados Unidos, brigou contra as grandes corporações, e ele sofre um atentado em 1912, no meio da campanha. Ele tinha sido presidente, depois resolve ser presidente de novo, não numa reeleição, mas resolve voltar à presidência, e ele sofre um atentado, a bala prende no óculos é amortecida, né, pelo óculos e por um discurso que ele estava no bolso do paletó, e ele acaba sobrevivendo, e ele ainda termina fazendo o discurso. Tinha rumores que o Trump ainda ia para o UFC hoje, eu não sei se ele vai ou se ele não vai, muitos rumores dizendo que ele vai. Isso me lembrou esse momento, né, momento histórico. Para a gente entender um pouco da gravidade do que está acontecendo, agora nós já sabemos algumas coisas, nós já sabemos melhor o que aconteceu. O ex-presidente dos Estados Unidos, que é candidato liderando todas as pesquisas para presidente, a gente tem falado muito sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show, ele foi alvejado por uma série de disparos. Ele foi alvejado por um deles, ele sofreu uma série de disparos e foi alvejado por um deles na orelha, aparentemente de um AR-15, que estava a algumas centenas de metros de distância. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. E ele foi acertado na orelha. E a gente tem que parar um segundo para pensar nisso, né? É óbvio que tem aquele deputado que é viciado em Rivotril, o da rachadinha, tá dizendo que é facada, igual a facada do Bolsonaro foi fake. Mas pensem nisso, um tiro na orelha. Por poucos centímetros, Donald Trump não está morto. Por poucos centímetros. Um dos homens que conta com a segurança mais forte, mais poderosa do mundo, por poucos centímetros ele não está morto. E aqueles que são absolutamente retardados mentais e acham que foi uma coisa de dentro da campanha do Trump, meu amigo, tiro na orelha. O New York Times chegou a fotografar a própria foto. Eu não sei se eu consigo colocar aqui no meu X. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Mas o New York Times chegou a colocar a própria foto do... eu não vou conseguir, eu peço desculpas a vocês, porque hoje eu estou aqui sem o meu... sem o Bruno, sem ninguém. Hoje a gente está aqui sozinho, somos só nós. Então, tudo muito de surpresa e por aí vai. Mas há uma foto, vou colocar aqui para vocês, há uma foto do The New York Times da bala passando deixa eu conseguir aqui botar o layout, aqui, vamos nós, tá aqui, tem uma foto, não sei se vocês conseguem ver, mas tem a foto do momento da bala
é fotografada. Se você nesse risco aí, depois você procura no meu X, a bala sendo fotografada. Então, uma coisa absolutamente de maluco, né? Se você pensar que foi por muito, muito pouco, Donald Trump não, como diz o Break, lá do Rio de Janeiro, não virou estampa de camisa, não virou saudade. E nós estamos falando de um momento pivotante da América, de um momento, muita gente fala, Paulo, você lançou um curso Fim da América, seu exagerado. Você ainda acha que eu sou exagerado depois dessa altura? Né? Eu aposto que muita gente se arrependeu de não ter virado meu aluno, perdeu as inscrições para a turma. Pois é, para entender o que está acontecendo, que esse não é um momento normal, esse é um momento, a gente está vivendo o momento do fim da América. E por muito pouco, o Trump não virou saudade. Eu fico me perguntando o que teria acontecido se, por uma questão de não centímetros, milímetros, essa bala, essa provavelmente um 5,56 ou um 2,23, se ela não tiver calibre, né? Se ela tivesse sido alguns milímetros para dentro, se ela não o que teria acontecido com o mundo? O que teria acontecido com o mundo? E eu realmente me pergunto. Nós já estamos vivendo um momento de muita tensão, mas o que aconteceria se tivesse sido um pouco mais para, no caso ele estava, se eu não me engano, né, estava virado aqui com essa orelha, se tivesse sido um pouco mais para a esquerda o tiro. Então, assim, uma coisa horrorosa. Claro, uma tristeza incrível. Uma outra pessoa, cara, não dá, é muita maldade dizer que os caras dizendo que fake, né? Porque eu sei que é só para aparecer, mas é um desrespeito em relação às vítimas, porque nós temos pelo menos uma vítima fatal e nós temos parece 2 pessoas feridas, além, obviamente, do vagabundo que foi comer capim pela raiz, né? Tem relatos de que Trump teria sido alvejado também no colete à prova de balas, não se tem certeza disso ainda. O que se sabe é que o presidente está bem, ele postou algo no Twitter. A foto do Donald Trump, deveria até ter colocado aqui, mas a foto do Donald Trump com a bandeira dos Estados Unidos é a foto do ano, é a grande foto do nosso tempo, eu diria assim. E, bom, a gente vai falar sobre quem é o assassino, quem não é, etc, etc. A gente vai ter essa discussão junto, se alguém parar de me encher o saco no meu WhatsApp, porque, porra, eu tô no WhatsApp e nego tá mandando mensagem. Vamos lá. Eu acho que uma das grandes coisas que a gente tem que chamar a atenção, e a gente está aqui num bate-papo, uma das grandes coisas que a gente tem que chamar a atenção é para a cobertura da imprensa. Eu digo para vocês que eu lembro, como todos vocês, nesse momento onde que eu estava numa festa infantil, com a família, etc., com uma festa infantil de um grande amigo, até que eu recebo uma mensagem no celular, até de uma patrona, falando, Trump sofreu um atentado. Eu olhei e falei, Trump sofreu um atentado? Obviamente, parei, abri o X, e vi que a coisa tinha acabado de acontecer. Imediatamente eu tive que parar o que estava fazendo, ali cantei o parabéns e vim para casa para poder acompanhar e abastecer o X, né, o Twitter, do que estava acontecendo. Mas o que me chamava a atenção nesse momento era a forma como a imprensa estava tratando o ocorrido. Foi absolutamente chocante, porque eu abri imediatamente o site, por exemplo, da CNN, e o que eu vi foi isso aqui. Eu vou postar para vocês, para ninguém dizer que eu estou mentindo. Foi isso que eu vi no site da CNN. Então, olha que coisa de maluco. A capa do site da CNN era dezenas mortos por Israel, enquanto Israel tem como alvo o líder militar do Hamas, o chefe militar do Hamas. Então a capa da CNN era porrada em Israel. E no canto, vocês olhando aqui, no canto direito, olha que loucura essa manchete, cara. O serviço secreto
tira Trump correndo do palco depois que ele caiu no rally, num comício. Caiu. A CNN relatou isso como se o Trump tivesse tomado um tombo, igual o Joe Biden subindo no avião. Obviamente, qualquer pessoa que assistiu ao vídeo, e ele agora já foi repetido ad nauseam na internet e nos canais de televisão, mas imediatamente qualquer pessoa que assistiu ouviu o barulho. O jornalista não está muito acostumado com tiro, deveriam. No Rio de Janeiro a gente cresce ouvindo barulho de tiro o tempo inteiro. Mas a gente ouve os disparos, vê que é de uma arma semiautomática. Obviamente, a gente escuta com os microfones do evento, então não dá para saber se tinha algum tipo de abafador de ruído ou não, né? O pessoal chama popularmente de silenciador. Quem já ouviu o tiro com um silenciador sabe que ele faz barulho também. Mas a gente ouve os sons e o Trump bota a mão na orelha e cai. Em nenhum momento uma pessoa pode ter visto esse vídeo, e cai não, ele se joga no chão. Em nenhum momento uma pessoa pode ter visto esse vídeo e retratar isso como queda. E aí, a imprensa brasileira, eu entro no site da Globo News e tem assim, suposto tiro. Já tinha imagem do Trump ensanguentado, levantando. Já se tinha notícia do que tinha acontecido, CNN tratando como barulhos altos. Washington Post, barulhos altos. Após barulhos altos, loud noises em inglês. Cara, vocês me desculpem. Era só ter entrado no X e ver o que estava acontecendo. E é por isso que a mídia não consegue mais competir com o X. Não consegue mais. Esses caras não têm. É por isso que tem 20 mil pessoas me assistindo aqui agora. Eu não tenho nem ideia de quantas tem assistindo os outros canais. Coitada, CNN Brasil, 13.600, Jovem Pan, 11.900 na internet. Porque os caras não conseguem mais competir. É um escárnio com o consumidor, com o espectador, com o público. Um escárnio. Uma vergonha. Essa imagem aqui tem que ficar para a história. A rede do Breaking News, a rede que... Vocês não sabem, vocês são jovens. Mas a CNN, ela era conhecida como a rede do Breaking News, a rede que revolucionou com notícia 24 horas por dia. Você queria saber o que estava acontecendo na Guerra do Golfo? Você ia lá e assistia a CNN. Hoje os caras não conseguem dizer que houve um atentado quando todo mundo sabe do atentado. Se você está acompanhando pela minha live, pelo X, você sabe muito mais o que está acontecendo do que se você está acompanhando pela CNN, do que se você está acompanhando pela Globo News. Uma vergonha. O Guga Chakra teve que ser o sensato da Globo News. Que loucura! Para dizer que o que estava acontecendo era um atentado. Eu vou dizer, mas que loucura! Que loucura! Agora, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer para vocês que estão aqui me acompanhando que eu me sinto absolutamente enojado quando eu vejo a cara desses âncoras da CNN Brasil, da CNN Internacional, da Globo News, dizendo: é muito triste, um dia muito triste que está acontecendo. Um dia muito triste. Isso aí é muito triste que está acontecendo. Muito triste como? Me explica como é que isso é triste para vocês. Vocês passaram o tempo inteiro, durante anos, dizendo que o Trump, assim como o Bolsonaro, era análogo a Hitler. A pergunta: se você tivesse a oportunidade de matar Hitler em 1932 e impedisse que ele se tornasse o que se tornou, você teria feito? Você teria impedido a morte de 6 milhões de judeus, 50 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial e com as suas consequências. Então você não teria feito isso? E vocês estão há anos dizendo que esse cara é Hitler. Então, se alguém vai lá e tenta matar Hitler, ora, esse cara é um herói. Certo? Ou errado? Certo ou errado?
como foi o caso do Adélio com o Bolsonaro. Ah, muito triste, estamos aqui consternados. Eu tô consternado ao teu cu. Não há nada. Vocês deviam estar radiantes. Vocês deviam estar chateados que ele errou o tiro. Para ser coerente. Mas se você considera que o cara é Hitler, tem que ser coerente. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque cada um é responsável pelas suas ações. Mas se vocês dizem que existe um discurso de ódio perigoso, que gerou, por exemplo, o 8 de janeiro ou 6 de janeiro nos Estados Unidos, ora, e esse discurso de vocês, de tratarem Donald Trump como uma ameaça existencial para a humanidade? Não é discurso de ódio? Não tem consequências perigosas? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer o quê? Censurar vocês, tem que entrar nos inquéritos. Porque olha a consequência do jornalismo inconsequente de vocês. É isso aí. Bom, felizmente, parece que o Donald Trump está bem. Nós tivemos um pronunciamento dele dizendo que, graças a Deus, estava bem. Eu posso até ler aqui para vocês, se a minha parca produção hoje, responsabilidade de mim mesmo, permitir, eu posso ler aqui para vocês o pronunciamento do Trump. Está aqui. O que o Trump disse? Obrigado ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e vamos falar sobre o Serviço Secreto dos Estados Unidos, a todas as forças de segurança pela rápida resposta ao tiroteio que acabou de ocorrer em Butler, na Pensilvânia. Mais importante, eu quero expressar minhas condolências à família da pessoa no comício que foi morta e também à família de outra pessoa que ficou gravemente ferida. Depois disso, parece que foram 2 pessoas gravemente feridas. Agora, enquanto nós estamos falando aqui, eu estava tentando me manter aqui minimamente atualizado, parece que o sobrinho do senador Ronnie Jackson, que é um senador conhecido do Texas, médico inclusive, se machucou também. Então parece que não foi grave, mas nós temos também o sobrinho de um senador dos Estados Unidos atingido. Enquanto nós estamos falando aqui, o FBI acabou de publicar um statement. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. O FBI assumiu o papel de liderança como agência federal na investigação do incidente envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Incidente, o atentado, né, que ocorreu hoje em Butler, Pensilvânia. Agentes especiais do FBI de Pittsburgh responderam imediatamente, incluindo o time de resposta à crise imediata e técnicos de resposta de evidência, né? O pessoal que faz ali forense. Nós vamos continuar a apoiar essa investigação com todos os recursos do FBI, junto com os nossos parceiros do Serviço Secreto e agências policiais locais. Qualquer um com informações, por favor, entre em contato com eu falei que o Ronnie Jackson era senador, mas não é deputado. É bom que alguém me avisou aqui. O Serviço Secreto também. Bom, eu estava falando aqui da fala do Trump, né? E o Trump, o que o Trump diz que aconteceu? É incrível que tal ato possa ocorrer em nosso país. Não é tão incrível assim, né? A gente tem o presidente Abraham Lincoln assassinado, presidente Roosevelt vítima de atentado, o presidente Kennedy, eu até estive no museu lá do assassinato do Kennedy, que é muito mal explicado, assassinado, presidente, eu devo estar esquecendo alguém aqui, mas o presidente Reagan foi vítima de um atentado. Então, assim, não é tão inacreditável assim, Trump. Nada se sabe neste momento sobre... E lembrando, né? O sobrinho
do John Kennedy assassinado, que é o Robert Kennedy Jr., está concorrendo à presidência dos Estados Unidos também, e tem dito a Deus e o mundo que quem mandou matar o John Kennedy, o presidente, e o irmão dele, o Robert Kennedy, o pai do candidato, quem mandou matar foi a CIA, foi o próprio governo americano. Então, quando nós vemos declarações como essa, do FBI está investigando, eu falo, é o mesmo FBI que, segundo o Comitê Judiciário, agiu em conluio para impedir que o Trump entrasse na presidência dos Estados Unidos, é o mesmo FBI que produziu a apólice de seguro para a vitória de Donald Trump, é o mesmo FBI que estava por trás da invasão e da manipulação de evidências na casa do Trump no Mar-a-Lago. É esse FBI? São esses agentes que vão investigar e que vão ter o papel da liderança? Péssimo sinal. Péssimo sinal. Porque a América, ninguém mais no mundo confia no FBI, assim como nós no Brasil não confiamos mais na nossa Polícia Federal. Continuando o relato do Trump. Nada se sabe neste momento sobre o atirador que agora está morto. Então, as informações que o Trump tem era que aparentemente era um atirador. Houve discussões se eram mais de um, mas pelo menos pelo relato do Trump, o atirador que está morto. Eu fui atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita. Olha que loucura isso, gente. A bala parece que pegou na parte superior da orelha direita do cara. Soube imediatamente que algo estava errado quando ouvi um som de assovio, tiros, e senti instantaneamente a bala rasgando a pele. Ouvi muito sangue, então percebi o que estava acontecendo. Que Deus abençoe a América. Essa foi a fala do Trump. O Serviço Secreto também publicou uma fala que foi durante o comício da campanha do ex-presidente Trump em Butler, Pensilvânia, na noite de 13 de julho, por volta das 18h15, um suposto atirador, como assim um suposto atirador? Um atirador, pô, disparou múltiplos tiros. Como pode ser suposto atirador se o cara disparou múltiplos tiros? Né? É a mania do suposto. Tem hora que é suposto posto, porque ele não sabe. Este é supostamente o atirador. E serviço de linguagem, o Olavo fala desse negócio pra caramba. Este supostamente é o atirador, porque ele não sabe se o cara que morreu era efetivamente o atirador. Um suposto atirador que disparou múltiplos tiros não existe. É um atirador que disparou múltiplos tiros em direção ao palco de uma posição elevada fora do local do comício, e a gente vai ver o mapa daqui a pouco. O pessoal do Serviço Secreto dos Estados Unidos neutralizou o atirador, que agora está morto. O Serviço Secreto dos Estados Unidos respondeu rapidamente com medidas de proteção e o ex-presidente está seguro e sendo avaliado. Um espectador foi morto, 2 ficaram gravemente feridos. O incidente está atualmente sob investigação do Serviço Secreto, que notificou formalmente o Bureau Federal de Investigação, que é o FBI de quem a gente estava falando agora há pouco. E eu pergunto a você, será que veremos outro lobo solitário? Se ele tivesse sobrevivido, eu não tinha dúvida que ia chegar um advogado com jatinho que ninguém sabe quem pagou. Mas será que teremos outro lobo solitário? Eu digo isso porque, e eu quero falar mais sobre isso aqui, porque nós não temos até agora, são 10h38 da noite no horário do leste, que é o horário de onde ocorreu o acontecido, 11h38 da noite do Brasil, se você estiver assistindo isso mais tarde, mas nós tivemos, e até agora, nós não sabemos quem é o atirador. Nós não sabemos quem é o atirador. Eu me pergunto, por que nós não sabemos quem é o atirador? Por quê? Por que nós não sabemos quem quis matar o presidente, o ex-presidente e atual candidato líder das pesquisas para a presidência dos Estados Unidos? Morreu? A gente não pode fazer perguntas sobre ele, né? Vocês se lembram do caso do assassinato do Kennedy? O Lee Harvey Oswald, que foi supostamente quem, pelo menos um dos atiradores contra o Kennedy, ele é preso e assassinado logo em seguida por um cara lá ligado à máfia, agora não vou me lembrar o nome do cara, vocês
preencham aqui no chat. Mas ele é preso, o atirador Lee Harvey Oswald é preso e morre também. O bom de morto, o conveniente de morto é que morto não conta história. Então você não precisa dizer que ele é insano mentalmente, botar ele numa instituição mental e tal, igual fizeram com a Adélio Bispo. Morto não conta história. E eu não sou aqui, cara, louco com teorias da conspiração, etc, etc. Eu só estou dizendo o seguinte, facilita muito se disserem quem é o atirador. E aí a gente tem que ter responsabilidade. Eu sempre falo isso. Falei até com o meu amigo, querido deputado Paulo Bilins, compartilhou aqui uma imagem dizendo que supostamente era esse gorducho aqui, um cara da Antifa, não sei o que seria o atirador. Não me parece o caso, porque nós temos outras imagens, uma muito pesada, eu não vou mostrar aqui no programa. Hoje não tem como isso aqui ser monetizar, né, mas eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês, que mostra que o atirador, e tem uma foto de rosto dele aqui, que não é aquele cara, é um sujeito branquinho, de bracinho fino, tá usando ali uma roupa meio, parece com a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira ao contrário, que é usada nos fardamentos militares e tal, mas não é esse gorducho aqui, pelo menos é o que parece, né? A gente tem que ter muita responsabilidade. A internet é boa, é muito legal que a gente tenha no Twitter a velocidade, mas todos nós que fazemos jornalismo, todos nós, eu diria todos os indivíduos, nós devemos ter responsabilidade com o que a gente posta. Muita coisa que a gente não sabe, mas aparentemente não era esse cara. E eu pergunto, por que nós não sabemos quem é o cara? A essa altura do campeonato. O atentado foi às 6h20, 6h15, são 10h41, aqui do meu horário do leste dos Estados Unidos. E nós não sabemos até agora quem é o cara, quais foram os motivos. E agora eu descubro que o FBI, né, a gente tem a notícia de que o FBI, o Daniel Bertorelli está me lembrando aqui que foi o Jack Ruby, o cara que matou o Lee Harvey Oswald, com ele estranhamente ali na porta da delegacia. O Jack Ruby foi o cara que matou o Lee Harvey Oswald. E agora nós vamos descobrir que foi o FBI que não conseguiu explicar até hoje, e o próprio Congresso dos Estados Unidos diz que foi absolutamente falha a investigação da morte do Kennedy. É esse FBI que vai investigar a morte do Donald Trump? Vocês me desculpem. Me desculpem. E aí eu entro numa discussão com vocês, que é o que é o mundo que o mundo inteiro está discutindo, que é o que diabos aconteceu. O que diabos aconteceu? Como que foi isso? Ora, eu digo a vocês que eu já fui a pelo menos uma meia dúzia de eventos, comícios com o Donald Trump. E eu digo a vocês que até com cobertura jornalística é dificílimo. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Em alguns comícios do Trump, que eu fui cobrir como jornalista, eu levei equipamento e tal, eu tinha que entrar numa outra fila. Juro para vocês. Todos os meus equipamentos eram abertos bolsinho a bolsinho, passavam por um cão farejador. E depois, se eu quisesse, eu montava meus equipamentos. Se depois, numa porta separada. Se depois eu quisesse entrar, sair e depois entrar na área do evento, era um inferno, uma fila gigantesca. Tudo de todo mundo passa pelo raio-x e detector de metal. Quando o Trump fala, se for um evento onde as pessoas estão todas sentadas, como por exemplo o CPAC, ninguém pode ficar sequer de pé. O serviço secreto vai mandando todo mundo sentar, para que eles possam olhar todo mundo. Eu não posso crer que tenha acontecido de um atirador subir num prédio ao lado, aparentemente algo como 200 metros, e ninguém ter visto. Seria uma falha de segurança absolutamente gigantesca. Absolutamente gigantesca. Então, se a gente for olhar os mapas que estão circulando,
na internet. Esse aqui, vou botar na tela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui no Zoom. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Não consigo? Consigo um pouquinho. Então, se vocês estão vendo aqui na tela, você tem esse... A gente está falando de uma área rural dos Estados Unidos, na Pensilvânia, um lugar que é bem trampista. E aí você tem aqui à direita esse campo vazio, onde ali, aqui nesses em vermelho aqui no canto direito, a gente tem onde estava o palco. Esse telhado branco é onde estava o sniper do serviço secreto, e os telhados brancos à esquerda da imagem, e sempre da esquerda, curiosamente, à esquerda da imagem, onde estaria, aí sim, supostamente, o atirador. Supostamente, o atirador. A gente não sabe, com certeza, mas é onde ele estaria. A gente viu, inclusive, tem um vídeo bacana da resposta do sniper do serviço secreto. Vou botar aqui pra gente. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Você vê que ele reage bem rapidamente, se a gente vai... And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Muito impressionante. Agora, mais impressionante ainda, né, é a entrevista que está circulando em todos os... foi uma entrevista feita pela BBC e que até o Elon Musk retweetou e que agora foi traduzida pelo pessoal do tradutor de direita no X, e eu vou trazer aqui para você, onde um sujeito que estava no comício diz que avisou as forças policiais que tinha alguém com um rifle subindo no telhado. E que as forças policiais não reagiram. Esse vídeo é muito, muito impressionante. Eu vou colocar aqui para vocês. Assistam e cheguem perto do telefone ou da televisão, porque está legendado. Deixa eu ver até se eu consigo melhorar aqui para colocar uma vista para vocês assistirem melhor. Vou botar aqui. You weren't inside the event, but you were just outside. Tell us what you saw. So we had a party here all day. You can see behind us at the Brinkles Farming Greenhouse here. We had a party, and we all decided, hey, you know, when we hear Trump up there, we're going to walk up through the field, stand by the trees up there under the shade, and watch and listen to the rally. Right? We couldn't see him, but we could hear him. So we walked up, and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, you know. But we noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside. Olha, nós notamos um cara subindo pelo telhado do prédio do nosso lado. 50 feet away from us. 15 metros de distância da gente. We're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. Ele tinha um rifle. Nós vimos ele com rifle claramente. O sujeito, o tiozinho aí que estava curtindo o rally do Trump, o comício do Trump. Essa parte é muito impressionante, eu vou voltar aqui. Police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see. Nós estamos vendo, ele está rastejando pelo telhado. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for 2 or 3 minutes. 2 ou 3 minutos apontando. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. Só para vocês entenderem a gravidade do que esse cara está dizendo. Ele está dizendo que eles foram alertados, que esse sniper do serviço secreto estava vendo ele e ele estava apontando para o cara do telhado. Então os caras estão com a luneta, eles teriam condições de ver, e os caras não fizeram nada.
and next thing you know, 5 shots rang out. So you're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. Tem certeza que os tiros vieram daquele cara do telhado? 100%, 100%. He was up there for a couple of minutes. He was up there. You saw him up there for a couple of minutes. Absolutely. At least 3 to 4 minutes. And you were telling... O cara ficou 3 ou 4 minutos lá em cima e o serviço secreto foi avisado e não agiu. We were telling the police, we were pointing at them for the Secret Service, who were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Binoculars. Com binóculo. Probably not, because the roof, the way that... Tá dizendo que talvez, provavelmente eles não viram o atirador, mas eles estavam apontando para o atirador. He was behind where they could see. But why is there not Secret Service on all of these roofs here? É só uma boa pergunta, por que não tinha gente do serviço secreto em todos os telhados? Eu gosto de atirar, não é segredo para nenhum de vocês. Eu gosto de atirar. E eu digo para vocês, um abraço aí para o Joaquim, meu instrutor de tiro. De vez em quando a gente vai atirar num lugar que eu não chego a tanto, eu atiro a 800, 900 metros com um rifle de precisão. E se você tiver alguma prática, é razoavelmente fácil. A gente está falando de algo ali como... o Joaquim atira 1.500 metros, 1.800 metros. A gente está falando de alguma coisa como 200 metros de distância. Um telhado desguarnecido, com uma pessoa dizendo: olha, nós tentamos avisar, nós tentamos avisar, nós tentamos avisar. Eu vou dizer que isso é não intencional? Eu vou dizer que isso é intencional? Eu não vou dizer nada. Não vou fazer. Eu não tenho como saber se o relato desse cara é sequer verdadeiro. Pode ser um louco tentando aparecer. Mas eu devo dizer, estou mostrando para vocês, até o Elon Musk tweetou isso. É uma entrevista na BBC, um veículo da grande mídia, não dá para ninguém aqui me acusar de fake news da internet, mas é impressionante. Eu vou continuar o vídeo aqui. This is not a big place. Did you see, I mean, obviously everyone, when the shooting started, everyone was very panicked. Did you see what happened to him at all? Oh yeah, they blew his head off. Okay, sorry. Secret Service blew his head off. Okay, just be careful because we don't quite know who's watching, but you're pretty sure they shot the guy. Absolutely. Tá dizendo que o serviço secreto, depois que viu o tiro, deu um tiro na cabeça do cara e estourou a cabeça do cara. E as imagens são realmente perturbadoras. 100%, okay. Yep. You saw that happen? Yep. Okay. Yep. And did you see them go up to him afterwards, or? They crawled up on the roof. They had their guns pointed at him, make sure he was dead. He was dead, and that was it. It was over. It's incredibly shocking. The guy was on the roof right there. You can see the white roof right there. Did you get a look at him? Could you? No, other than he was in muted colors, tan type clothing. We saw the rifle flinging around as he was trying to crawl. I mean, we saw the rifle, 100%. Do you know about guns? Do you know what kind of weapon it was? Oh, I absolutely know about guns, for sure. Yeah, I mean, it was a rifle of some sort. I wouldn't know, I wasn't close enough to read the label on it, but, sure. But it was a rifle of some sort. Yeah, absolutely. So how do you process what you've just seen? I don't know what to say, man. All I'll tell you is, if I walked up close to there with anything that Secret Service considered a problem, I wouldn't be standing here talking to you right now. But I don't know why a guy who we're standing there pointing out to police and Secret Service is crawling up the roof. Were you outside the security perimeter? Yes, right there by that tree. We were outside the security perimeter. But my question is, there's only a few buildings around here. Why is Secret Service not on every building here? Well, there's a whole bunch of questions, I think. Essa é uma pergunta muito interessante, e a outra pergunta absolutamente interessante, tem duas coisas que a internet está falando bastante a respeito. A primeira delas é que a primeira delas deixa eu só fazer um ajuste aqui no chat rapidamente. Não vou conseguir fazer aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um ajuste aqui no chat só para dar paz a vocês.
porque a gente está aí com 40 mil pessoas nos assistindo. É sempre uma audiência muito grande quando esse tipo de coisa acontece. Mas a primeira coisa que a internet está falando muito a respeito, e aliás, quem puder, perde um segundo aí e curte o vídeo, pô. Não custa nada curtir o vídeo, né? Inclusive eu tô fechando o vídeo aqui no canal do Paulo Figueiredo Show só para apoiador, só para assinante. Mas uma das coisas que a internet está falando muito a respeito foi o Joe Biden nessa segunda-feira fazendo um comentário infeliz de que a gente precisava botar o Donald Trump no bullseye. Bullseye, que é o olho do boi, o olho do touro, né, é a expressão em inglês para o centro do alvo, para aquele centro do alvo. Então, muita gente comentando sobre isso. Mas uma coisa mais impressionante do que isso, e essa factualmente verdadeira, é o fato de que há semanas a equipe do Donald Trump vinha pedindo ao Serviço Secreto e ao Departamento de Homeland Security, Segurança Nacional do governo Biden, um aumento na segurança do Trump, dizendo, olha, a gente está preocupado, a gente precisa aumentar a segurança do Trump, a gente está vivendo um momento muito perigoso. E o governo Biden negou o aumento da segurança. Então a resposta para esse rapaz aí pode ser essa. Eu digo mais, em abril de 2024, abril deste ano, ou seja, há poucos meses atrás, democratas importantes apresentaram um projeto de lei para retirar a segurança do Donald Trump. Para que ele ficasse sem segurança do serviço secreto. Olha, eu digo para vocês que eu cresci com a segurança da presidência porque é necessário que o ex-presidente tenha proteção. Mas o Donald Trump tem direito duplo, porque ele tem como ex-presidente e tem direito também como candidato à presidência. Lembrando que também houve negativa ao próprio Robert Kennedy Jr. de aumento da segurança dele como candidato. Então isso é muito sério. A resposta para isso de por que não tinha gente nos telhados, em todos os telhados, é porque talvez não tivesse gente o suficiente, porque o governo Biden negou a segurança ao Donald Trump. E isso é muito sério. Eu não estou dizendo que foi intencional, mas eu também não estou dizendo que não foi. There's a whole bunch of questions. Yeah. Trump flag on the horse. Yes, she was right in front of me. She kept going back and forth right in front of me. Yes. A pergunta a respeito de uma mulher no cavalo. I mean, nice horse, nice lady running with a flag. Seemed very, patriotic. But what's the significance of that? No, he asked me if I saw a horse. Okay. All right, well, listen, I'm sorry you had to witness that. That was a terrible thing. And you just stay safe with your family and Gotcha. yourself. Thanks for your Gotcha, time. man. Lembrem de um governo Lula, como estão lembrando bem aqui no chat, que negou ao governo Bolsonaro até carro blindado. Está vivendo momentos absolutamente tenebrosos, absolutamente tenebrosos. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.